Então, Las Casas, né, que é um autor bem conhecido sobre administração de vendas, ele dividiu em 3 etapas, né, para a escolha do vendedor ideal. Então, primeiro a gente tem que determinar o tipo de trabalho, tá, que vai ser feito, e a equipe de vendas. Precisa estabelecer, né, as diretrizes para a contratação, e aí obter o número suficiente de candidatos, que é o recrutamento em si. Então, hoje a gente vai passar aí por essas 3 etapas, tá? Né, claro que de maneira resumida, e a gente vai começar pelo tipo de trabalho e equipe de vendas. Então, falando sobre o tipo de trabalho e equipe de vendas, o que é isso, professora? Eu preciso saber o que o vendedor vai trabalhar, né? Se você aí, aluno, não estiver interessado em recrutamento e seleção de vendedor, tu pensa, qualquer tipo de recrutamento e seleção, ou se você quiser estar procurando, né, se você procurar um emprego agora ou mais para frente, a gente está aqui pensando com a cabeça de um gestor, então é muito interessante, tá? Pensar dessa maneira. Por quê? O vendedor, eu preciso saber, primeiro, qual o tipo de consumidor que esse vendedor vai trabalhar, né? Então, a gente pode pensar na segmentação. Quando a gente fala em marketing, né, em mercado, a gente trabalha com segmentação. O que é isso? A gente trabalha com a divisão geográfica, por exemplo, né? O vendedor da minha equipe, ele trabalha, a gente divide por bairros de Tubarão, né? Então, eu preciso contratar um vendedor para trabalhar na região tal de Tubarão. Ou, eu preciso contratar um vendedor para trabalhar na região nordeste do Brasil. Eu preciso saber onde que ele vai trabalhar, né? Essa é um tipo de segmentação, a geográfica. A demográfica pode ser qual é o público-alvo, né? Qual é o sexo do meu tipo de consumidor, qual é a idade, né? A faixa etária, o estado civil, a profissão. Eu preciso descrever qual é esse consumidor. Da mesma maneira, a questão psicográfica, né? O que quer dizer? Qual é a personalidade desse consumidor? Qual é o estilo de vida, as atitudes? Mas, professora, para quê? Porque isso tudo já vai começar a me mostrar o perfil do vendedor que vai vender para esse tipo de consumidor, certo? Então, isso é um recrutamento profundo, né? A gente já pensar no perfil do consumidor, primeiramente. Então, aqui eu coloquei, né? Quando a gente fala em varejo, né? Ou no mercado business to consumer, né? Empresa para o consumidor, quando é uma venda mais direta, então, né, um exemplo, segmentação geográfica, demográfica, psicográfica, ou na indústria, né, que é mais, que também, né, também é mais comum, né, ser B2B, business to business, né, um negócio para outro negócio, né, um atacado para atacado, enfim, pode trabalhar com tipo de atividade, com o tamanho da empresa. Então, tem vendedores que atendem só que vendem, né, o nosso produto para pequenas empresas, o outro já é para mais para empresas internacionais. Então, eu preciso saber o perfil. Se é para empresas internacionais, ele precisa saber falar a língua, né, daquelas empresas, o idioma, né, daquelas empresas. Então, por isso que é interessante, ou a capacidade de compra, né? Tem empresas que compram até R$ 1.000, né? Empresa que compra até R$ 100.000. Então, a segmentação, a empresa, né, que vai escolher a forma que ela segmenta o mercado de consumidor. Mas alguma segmentação é feita para vendas e deve ser levada em consideração na hora de recrutar, de selecionar, né, um novo vendedor. Da mesma maneira, a natureza do trabalho do vendedor. Então, para cada tipo de negócio, existe um tipo de vendedor, né, uma qualificação diferente, certo? É muito importante a gente identificar o perfil do vendedor e as tarefas básicas dele. Até para a gente falar, quando for falar da vaga, a gente saber quais são os pontos, os trabalhos básicos que esse vendedor tem que fazer. Então, eu posso, por exemplo, definir competências. Tenho certeza que vocês também já ouviram falar, né, no chá. Então, né, dividir em conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou verificar qual o tipo de vendedor que eu estou procurando. O vendedor, tomador de pedidos internos, que é aquele vendedor de loja, né? Ou um vendedor tomador de pedidos externos, que é aquele que visita porta a porta os clientes.
O vendedor de entrega de mercadoria, que é aquele vendedor de caminhão, que é aquele que vende cigarro, que vende salgadinho, né, que coloca os produtos no caminhão e ele entrega, ele mesmo já anota o pedido. O vendedor técnico, ele precisa ter algum conhecimento técnico, ele precisa ter algum curso técnico, algum conhecimento mais aprofundado daquele produto, né, algum curso, alguma qualificação diferente, ou ele vai trabalhar como atendente de e-commerce, né, que aí tem toda uma postura, toda uma linguagem diferente. O vendedor de produtos intangíveis, né, que a gente fala, vendedor de serviços, que também já tem uma outra linguagem, ou é um vendedor de prospecção, que ele não cumpre a venda final, né? Ele vai só até um pedaço, depois ele passa para um outro para fechar o negócio. Enfim, precisa saber qual é a natureza, né, do trabalho desse vendedor, tá? E também precisa saber qual é a estrutura da força de vendas. Professor, o que é a força de vendas? É a equipe, né? É o grupo mesmo. Então, para eu saber o número ideal de vendedores, né, do grupo, eu tenho hoje um grupo de 5 vendedores. Eu vou chamar o sexto. Mas será que só vou chamar o sexto? Ou tem uma chance de eu chamar o sétimo, né? E aí, se eu chamar o sétimo, como é que vai ficar a divisão desses vendedores, né? Até divisão pela segmentação, né? Enfim. Então, eu preciso saber uma previsão das minhas vendas do ano, isso daí nós já vimos em planejamento, né? Sempre com uma visão otimista, pensando numa gordurinha, né? Um pouco a mais, porque para não sobrecarregar, né? Qual é a expectativa de mudança dessa força de vendas, ou seja, se tem um plano de carreira, se alguém vai subir para alguma gerência, ou se alguém vai sair, ou se alguém já está paquerando lá a empresa concorrente, né? Interessante saber. Se existe um programa de marketing, né? Se existe um lançamento de novos produtos, certo? Para adaptar essa equipe. Então, se tem um novo produto surgindo, um novo serviço, uma nova campanha, vai gerar mais trabalho ou outros tipos de trabalho. Então, a gente já pode recrutar aquele vendedor que tem aquela qualificação que talvez nenhum outro tenha, porque é um novo produto que está sendo lançado, enfim, né? A gente pode calcular também a carga de visitação, né? Quanto tempo leva para visitar um cliente? É um cálculo mesmo, né? Ou quanto tempo dura essa visita? Quantas vezes precisa visitar aquele cliente por mês? E assim eu vou conseguindo identificar o tamanho da minha força, da minha estrutura de vendas, né? Da minha força de vendas. Quantas pessoas precisam realmente fazer parte da minha equipe, tá? Então, esse ponto é o primeiro ponto, né, que é o tipo de trabalho e equipe de vendas, tá? Por segundo, a gente tem que pensar na hora de trabalhar para recrutar um vendedor, pensar nas diretrizes para essa contratação, né? Então, pensar nas responsabilidades e deveres. Então, fazer uma descrição de cargos, né? Como é que a gente começa? Descrevendo detalhadamente as atividades. Eu posso pedir para os outros vendedores descrever quais são as atividades, o passo a passo. Vocês lembram que lá nas primeiras aulas eu falei qual é a função do profissional de vendas? Daí eu coloquei lá 7 quadrantes, né? 7 diferentes atividades e descrevi minuciosamente cada atividade. Então, assim, tem uma infinidade de funções, né, de atividades que o profissional de vendas pode fazer. Então, precisa realmente saber como que ele vai atuar nessa empresa, tá? Até para já provisionar qual é o tipo de treinamento que ele tem que ter mais para frente, certo? E talvez já pensar até na própria política de remuneração. Então, perguntar quais são as principais tarefas, né? Como que essas tarefas têm que ser executadas? E aí, descrever mesmo, colocar no papel, tá? Um documento escrito. Essa descrição de cargos é muito importante. Tenho certeza que no RH vocês já viram, e ela é também utilizada para o recrutamento e seleção. Aí, quando contrata o funcionário, ele vai saber, né, o que ele deve fazer, tá? Quais são as funções dele, né? Orienta tanto quem está entrevistando e recrutando, quanto o profissional depois de contratado, tá? E ali a gente pode colocar as informações técnicas, né?
para quem que eles são subordinados, os critérios para eles serem promovidos, o plano de cargos, a política de remuneração, enfim, todos esses pontos é importante descrever no cargo, tá? E aí especificar, ou seja, estabelecer e identificar as características de personalidade, como, por exemplo, é importante ter empatia, capacidade de persuasão, não só para ter, porque às vezes, né, muitas vezes a gente vê aí divulgando, né, procurando profissionais, então colocando, sabe, proativo, né, ou então no próprio currículo a pessoa coloca proativo e ninguém sabe. Às vezes não é muito interessante o funcionário ser tão proativo assim, né, às vezes é mais interessante o funcionário ser mais quietinho. Então, não é toda vaga que precisa de proatividade, né. Empatia, claro que é importante todo mundo ter, né, mas também tem que tomar cuidado aí para a pessoa não ter o coração muito aberto para certas situações, né. Agora, capacidade de persuasão na área de vendas é sempre importante. A gente pode pensar em outras características, quais as experiências anteriores, né, ele precisa ter experiência anterior na área de vendas, em qual área, ou ele precisa ter experiência anterior em alguma área mais técnica, né, pensar nas características ambientais, qual é o estilo de vida dele, o nível de educação, quais são as habilidades, se ele tem alguma habilidade com raciocínio lógico, se for importante, se ele precisa saber um pouco mais de matemática, cálculo, né, depende da atividade que ele for fazer. Então, para a gente identificar essas habilidades técnicas, lá na seleção, a gente consegue aplicar, né, alguns testes, algumas dinâmicas que tenham relação com esse perfil que a gente está querendo, tá? E aí também é interessante colocar quais as características são prioritárias. Nessa parte da especificação, muitas vezes, eles colocam sobre o sexo, né? Preferencialmente homem ou mulher, né? Isso é muito delicado, né? Porque também, a não ser que seja algo, alguma atividade que tenha, assim, vai atender somente homens, ou algum tipo de produto que é interessante ser mulher ou não, ou às vezes até nós nos enganamos, né? Pode ser até uma surpresa contratar a pessoa de um sexo diferente do que a gente está pensando, da mesma idade, da mesma forma, faixa etária, né? A idade. Então, também, quanto mais restrito for a descrição, mais difícil é de encontrar aquela pessoa. Aqui eu apresento para vocês um modelo, né, de descrição de cargo, tá? É um modelo, mas ali fala, né, o título do cargo, qual é a coordenadoria ou a gerência, né, a justificativa para criar aquele cargo, as responsabilidades principais, né, qual é a competência técnica que aquele vendedor, né, ou aquele funcionário precisa ter, os principais desafios, né, então a competência contextual que eles falam, resultados esperados, e assim a gente vai, características pessoais, né, a competência daí comportamental, a escolaridade, quando ela for, né, importante, se precisa ter um período de experiência, os conhecimentos que são imprescindíveis e os conhecimentos desejáveis, né, isso aqui é só um modelo, tá, gente? Então, só com essa ficha, se a gente conseguir preencher isso tudo, tu já consegue, né, e aí mandar para alguma empresa, ou até mesmo você fazendo esse recrutamento, já fica mais fácil, né, saber onde tu divulga, para quem, em qual grupo, né, qual é o perfil desejado, tá? Aqui é um modelo, né, daí um modelo completo, né, então de assistente comercial, é assistente comercial de vendas, né, ele é do setor comercial, então para quem que ele se reporta, qual é a missão do cargo dele, e as atribuições, então tem várias atribuições, né, desde apresentar-se ao trabalho no horário, com uniforme e crachá, até ficar atento a oportunidades, né, então tem questões mais técnicas, né, até questões mais comportamentais, né, que são as atribuições, tá? Aqui também tem um outro modelo de descrição de cargo, né, daí é de gestor de vendas, né, de gerente de vendas, então tem outras atribuições, outras responsabilidades,
E aí aqui eles também colocaram conhecimentos necessários, conhecimentos desejáveis, né? Lembrando que o conhecimento é algo sempre tangível, certo? E aí a atitude é algo mais comportamental, né? Então, para vocês depois né, quiserem ler e inteirar mais do assunto. E por fim, né, nós teremos daí sim a obtenção do número suficiente de candidatos, que esse ponto é o recrutamento, né, para posteriormente selecionar aqueles que mais se enquadram nas características determinadas, tá? Então, nessa etapa, nessa última etapa, daí que a gente vai utilizar as fontes de recrutamento e seleção dos candidatos. Então, só queria deixar claro para vocês aqui que as duas primeiras etapas são mais importantes até, né? Ou sem elas a gente não consegue fazer a atividade de recrutar, de divulgar e de selecionar, de aplicar as etapas necessárias, né? Então, por isso que é tão importante, né? Descrever o cargo, descrever o perfil, saber o consumidor, antes de contratar alguém. Talvez aí esteja o pulo do gato das empresas que conseguem contratar um bom vendedor, né, a pessoa certa para o lugar certo, né, como se fala. E aí as fontes de recrutamento, elas já são conhecidas, né, pela própria dinâmica de recursos humanos, vocês já viram as fontes, assim como as técnicas de seleção também são habituais, certo? Então, com uma detalhada descrição do cargo, fica muito mais fácil, né, para os responsáveis pelo processo encontrar o vendedor certo pela vaga certa, tá? Então, esses três aspectos são os pontos cruciais, né, para o recrutamento e seleção, tá? Então, aqui eu mostro também, né, sobre divulgação de recrutamento, né, então aqui, na verdade, eles estão recrutando vendedores tanto internos quanto externos, né, os internos, eles são vendedores que trabalham na loja, né, e os externos são os que visitam os clientes, e aí tem o salário, né, a formação, ensino médio completo, geralmente não é necessário ter alguma formação específica, mas a exigência pode variar dependendo da empresa, então aqui é um modelo, né, de vendedor, tá? Aqui é um outro modelo de vendedor da Oi, né, vendedor externo, porta a porta, então aqui já fala sobre a remuneração, a função, horário de trabalho, pré-requisito, e o endereço para enviar o currículo. Quem vê assim, acha que a Oi só tem esse perfil. Agora, a descrição de cargo que a Oi trabalha é gigantesca. Eu não tenho acesso, mas eu tenho conhecimento que é bem... Eles são bem exigentes, assim, né? Eles realmente são bem detalhistas, tá? Então, quando a gente vê esse anúncio, né, a gente acha que é só isso aqui, mas não, tem profissionais por trás, né, não sei se vocês já devem ter participado, né, de etapas, né, de recrutamento e seleção, e sabe que, né, existe toda uma técnica por trás, né. Então, pessoal, por hoje, eu queria passar para vocês, né, esses pontos, tá, sobre recrutamento e seleção.